A tarde em São Paulo estava carregada de nuvens pesadas, o trânsito rugindo como um animal impaciente. Na calçada em frente à escola internacional mais cara da cidade, mães elegantes e motoristas de terno esperavam seus filhos. Isabela apertava a bolsa surrada contra o peito. O uniforme de faxineira ainda cheirava a desinfetante. Ela viera direto do turno no prédio vizinho para entregar um currículo. Seus olhos pousaram, por acaso, num menino de mochila azul, rindo sozinho enquanto chutava uma pedrinha. Foi quando o silêncio se quebrou com o guincho de pneus. Uma van preta freou bruscamente. 2 homens mascarados saltaram, agarrando o garoto. Socorro! O grito dele cortou o ar, mas ninguém se moveu. O medo congelou a rua. Isabela não pensou. Largou a bolsa no chão e correu. Sentiu o braço sendo rasgado pelo metal da porta da van, mas segurou firme o ombro do menino. Um dos sequestradores a empurrou, o outro puxou o garoto com força. O cheiro de gasolina e suor se misturou ao som abafado dos gritos. Num impulso desesperado, Isabela cravou as unhas no braço do homem e mordeu com toda a força. Ele urrou. O menino se soltou, tropeçando para trás, direto nos braços dela. A van arrancou, deixando atrás um rastro de fumaça e um pedaço de tecido rasgado. Foi nesse momento que ela ouviu a voz grave, cortante. Lucas. Virando-se, Isabela encontrou um homem alto, impecavelmente vestido, correndo em direção a eles. Os olhos dele negros como noite sem lua fixaram-se nela por um segundo, carregando mais desconfiança do que gratidão. E ainda ofegante, com o coração martelando no peito, Isabela percebeu. Aquele era o pai do garoto, e ele acabara de julgá-la sem saber de nada. O vidro escuro da limusine refletia a cidade como um filme que passava rápido demais. Prédios espelhados, avenidas congestionadas, camelôs gritando ofertas. Isabela estava sentada na ponta do banco traseiro, desconfortável, ainda abraçando a mochila do menino agora adormecido sobre ela, exausto após o susto. Rafael Monteiro não dizia uma palavra. Sentado do outro lado, observava o filho com um olhar duro, como se o proteger fosse uma batalha que travava sozinho. Mas quando o olhar dele escorregou para Isabela, era frio como aço. Como sabia que ele se chamava Lucas? Perguntou, finalmente, a voz baixa, mas carregada de desconfiança. Eu não sabia. Ele gritou por ajuda. Eu corri, respondeu Isabela, sem abaixar os olhos. O motorista, tenso, olhou pelo retrovisor. O ar no carro parecia mais pesado que o trânsito lá fora. Quando chegaram ao portão de ferro forjado da mansão Monteiro, a diferença de mundos ficou evidente. Os muros altos escondiam jardins impecáveis e uma fachada de vidro e mármore. Isabela, com o uniforme manchado e o braço arranhado, parecia uma peça fora do lugar. Dona Célia, a governanta, abriu a porta, alarmada. Meu Deus, o que aconteceu? Ela levou Lucas no colo, afagando seu cabelo. Rafael não respondeu. Apenas fez um gesto para Isabela segui-lo até o escritório, um ambiente minimalista, silencioso, onde a cidade parecia distante. O que quer em troca? Ele foi direto, apoiando as mãos na mesa de madeira escura. Desculpe. Isabela franziu o senho. Salvou meu filho. Geralmente, quando alguém faz algo assim, espera algo. A ofensa não passou despercebida. Isabela respirou fundo. Eu só estava no lugar certo, na hora errada. Não espero nada de você. O silêncio se alongou. Rafael estava acostumado a ver as pessoas se dobrando diante dele, mas essa mulher, com roupas simples e olhos castanhos firmes, não parecia intimidada. Ela se levantou. Com licença, já tomei tempo demais. Virou-se para sair, mas parou ao ouvir. Fique. A palavra soou mais como ordem que pedido. No dia seguinte, São Paulo acordou com chuva fina. No noticiário, falavam sobre a onda de tentativas de sequestro na cidade. Rafael assistia calado, enquanto Lucas brincava no tapete da sala com um carrinho. O menino olhava para a porta a cada passo no corredor. Papai, a moça de ontem vai voltar?
Perguntou. Inocente. Rafael hesitou. O rosto do filho ainda tinha a sombra do medo, e foi ali, sem admitir para si mesmo, que tomou a decisão. 2 horas depois, Isabela estava de volta, não como faxineira, mas como assistente temporária. Pelo menos foi assim que Rafael apresentou a função. Assistente? Murmurou ela, encarando o contrato. Inclui acompanhar Lucas na escola, dentro e fora, e algumas tarefas para mim. Não acho que sirvo para. Sirve, sim, Rafael a cortou. Ou prefere voltar a pegar 3 ônibus por dia e ganhar por hora? O orgulho latejou dentro dela, mas o pensamento de garantir algum dinheiro para ajudar a mãe doente falou mais alto. Os dias seguintes foram um mergulho em um mundo onde ela nunca se imaginou. Pela manhã, levava Lucas à escola em um SUV blindado. À tarde, organizava agendas e documentos no escritório de Rafael. Entre corredores de vidro e reuniões bilíngues, Isabela sentia olhares curiosos e alguns abertamente hostis. O mais cortante vinha de Helena Vasconcelos. Alta, impecável, com perfume caro, que anunciava sua chegada antes de qualquer palavra. Ex-namorada de Rafael e herdeira de uma construtora, Helena não escondia o desprezo. Então é você, a nova assistente? Disse ela, sorrindo sem os olhos. Interessante como certas circunstâncias abrem portas. Isabela manteve a postura. Algumas portas a gente abre correndo atrás, não esperando convite. Helena arqueou a sobrancelha, surpresa com a resposta. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Numa noite de sexta-feira, Isabela saiu do escritório com os braços cheios de papéis. Encontrou Rafael na varanda, olhando a cidade. A luz da chuva refletia no rosto dele, revelando um homem cansado, mas sempre alerta. Por que me contratou de verdade? Ela perguntou, sem rodeios. Ele demorou a responder. Porque você reagiu quando ninguém mais fez nada. Olhou-a por um momento mais longo que o habitual. E porque meu filho confia em você. O coração de Isabela bateu mais rápido não por gratidão, mas por perceber que, sob a frieza, havia uma brecha. Mas antes que pudesse dizer algo, o telefone dele tocou. A expressão de Rafael se fechou de novo, como se aquela brecha nunca tivesse existido. A rotina na mansão Monteiro mudou. Isabela agora fazia parte dela um corpo estranho, num organismo acostumado a luxo e protocolos. Dona Célia observava de longe, reconhecendo no olhar de alguns funcionários aquele veneno silencioso que o dinheiro às vezes cultiva, o desprezo. Rafael mantinha o distanciamento. No café da manhã, as conversas eram mínimas, quase sempre mediadas por Lucas, que corria de um lado para o outro com energia infantil. Isabela, você vem na minha apresentação de ciências? Perguntou ele, os olhos brilhando. Se o seu pai deixar. Ela sorriu, olhando de relance para Rafael. Ele, sem erguer a cabeça do tablet, respondeu. Se terminar suas tarefas no horário. Lucas fez uma careta, mas voltou a comer o pão com geleia. Isabela, porém, percebeu que o menino não se importava tanto com a resposta. Parecia apenas gostar de ter, lá por perto. No escritório, a tensão crescia. Isabela agora organizava reuniões e traduzia documentos simples. Mas a cada passo sentia-se avaliada, testada. Um dia, ao entregar uma pasta a Rafael, ouviu-o falar ao telefone em tom baixo, mas firme. Helena, não é hora para isso. Pausa. Já disse que minha vida não é da sua conta. Ele desligou bruscamente e percebeu que Isabela estava ali. Problemas? Ela arriscou, tentando soar neutra. Não que te digam respeito. O tom cortante a atingiu como lâmina. Ela respirou fundo, segurando a pasta mais firme. Talvez não, mas se atrapalhar meu trabalho, afeta, sim. Rafael a encarou por alguns segundos, surpreso com a ousadia. Então, como se tivesse lembrado de quem estava falando, desviou o olhar. Pode sair. À noite, Helena apareceu sem aviso. Entrou na mansão como quem entra em casa própria, ignorando o olhar desconfortável de Dona Célia. Rafael, precisamos conversar.
Ela vestia um vestido preto justo e a chuva havia deixado seu cabelo levemente ondulado, num ar calculadamente natural. Isabela, que voltava da cozinha com um copo d'água para Lucas, parou ao ouvir o tom possessivo na voz de Helena. Acho que não é um bom momento, disse Rafael. Seco. Sempre não é um bom momento, desde que essa. Helena deixou a frase no ar, mas o olhar cortou Isabela de cima a baixo. Você sabe que está colocando o Lucas em risco, não sabe? O que está insinuando? Rafael se aproximou, a voz mais baixa e perigosa. Que não sabemos nada sobre essa mulher. Pode ter sido tudo armado. Um sequestro encenado para ganhar sua confiança. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Rafael olhou para Isabela e por um instante ela viu a dúvida em seus olhos. Se acha isso, vá embora agora, disse ele. Por fim, a voz gelada. Helena sorriu, mas havia veneno no sorriso. Você sempre foi cego quando envolve o Lucas. E saiu, deixando um rastro de perfume amadeirado. No quarto, Isabela tentava se concentrar no livro que trouxera de casa, mas as palavras de Helena martelavam sua cabeça. O orgulho a dizia para ir embora, mas a lembrança de Lucas a segurava. A porta bateu. Lucas entrou, já de pijama. Você não vai embora, né? Perguntou, com a franqueza que só uma criança tem. Não, pequeno. Ela sorriu e ajeitou seu cabelo. Ainda tenho que ver sua apresentação. Ele abraçou sua cintura com força e naquele gesto simples, Isabela sentiu que já não estava ali apenas por um emprego. 2 dias depois, Rafael convocou uma reunião com Isabela em seu escritório. Sobre a mesa, um envelope pardo. Chegou hoje de manhã, sem remetente. Dentro, havia fotos. Isabela reconheceu-se em todas, descendo de um ônibus, comprando remédios numa farmácia, entrando num prédio modesto em um bairro afastado. Mas havia mais. Uma imagem embaçada dela, conversando com um homem na calçada, um ex-colega de trabalho. Quem é ele? Perguntou Rafael, apontando para a última foto. Amigo. Trabalhamos juntos no centro. O coração dela batia mais rápido. Você acha que eu não acho nada, interrompeu, mas a rigidez na voz o traía. Isabela recuou um passo. Se quer que eu vá embora, diga logo. Rafael fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Não vou decidir nada baseado em fotos anônimas. Mas ela viu. A dúvida ainda estava lá. No final daquela semana, ocorreu a primeira quase aproximação. Lucas adoeceu subitamente durante a noite, com febre alta. Isabela ficou ao lado dele, colocando compressas frias, murmurando histórias para acalmá-lo. Quando Rafael entrou no quarto, encontrou a cena em silêncio. Lucas adormecido, a mão pequena segurando a de Isabela. Você ficou aqui o tempo todo? Perguntou ele, mais suave que o normal. Onde mais eu estaria? O olhar dele demorou um segundo a mais sobre ela, e nesse segundo, algo não dito passou entre os dois. Mas então, como se lembrasse de que havia muros a manter, Rafael apenas disse, obrigado. E saiu. Isabela ficou sozinha, sentindo o eco daquela palavra ressoar mais do que deveria. No sábado, enquanto Lucas estava na aula de natação, Isabela foi buscar um café. Ao voltar, percebeu que o carro estava cercado por 2 homens desconhecidos. O segurança se aproximou, mas eles recuaram rápido demais, sumindo entre os carros. Quando contou a Rafael, esperava preocupação, mas ele apenas franziu o senho. Tem certeza que não eram conhecidos seus? A pergunta foi como um soco. Eu não preciso ouvir isso. Ela virou as costas e saiu, sem esperar resposta. Naquele momento, Rafael percebeu que, com cada dúvida que plantava, corria o risco de perder algo que ainda nem entendia direito. A tensão entre eles se tornou uma presença invisível na mansão. Não era mais apenas o choque de mundos diferentes, era a frustração de conversas interrompidas, de olhares que duravam mais do que deveriam e de palavras que ficavam presas na garganta. Na terça-feira, Rafael precisou viajar para uma reunião de negócios em Campinas. Pediu, ou melhor, ordenou que Isabela acompanhasse Lucas na escola e no treino de futebol.
Ela não discutiu, mas sentiu a responsabilidade pesar. Quando o treino terminou, o céu ameaçava chuva. Lucas correu até ela, segurando um desenho. "Fiz para você", disse ele, orgulhoso. Era um rabisco colorido. Ela, ele e Rafael, lado a lado, de mãos dadas. O coração de Isabela se apertou. "É lindo, Lucas." Ela se ajoelhou para abraçá-lo. "Mas acho que seu pai ficaria com ciúmes de não estar no meio." "Ele tá." Lucas apontou para o boneco alto no desenho. "Só que tá sorrindo." A chuva caiu de repente, fina e fria. Isabela pegou o guarda-chuva, mas uma rajada de vento quase o levou. Foi nesse momento que Rafael apareceu, de volta mais cedo que o esperado. Ele os viu correndo para o carro, Lucas rindo enquanto Isabela tentava protegê-lo da chuva. Quando chegaram, Rafael pegou o guarda-chuva dela e o segurou sobre os dois, ficando ele mesmo encharcado. "Você vai se molhar", disse ela, tentando pegar de volta. "Não importa." Os olhos dele a seguraram por um instante e o mundo pareceu se calar. Foi ali, sob a chuva, que poderia ter acontecido algo, um toque, um passo mais perto. Mas Rafael recuou primeiro. "Entrem." Sua voz voltou ao tom neutro, quebrando o momento. Na manhã seguinte, Helena apareceu no escritório de Rafael com um envelope branco. "Achei que você quisesse ver isso." Colocou-o sobre a mesa com a delicadeza de quem deposita veneno. Dentro havia uma cópia impressa de um registro policial de 3 anos atrás. O nome de Isabela estava lá, ligado a um boletim de ocorrência sobre uma briga em um bar. "É isso que você está protegendo dentro da sua casa", disse Helena, triunfante. Rafael leu, mas não comentou. O silêncio dele a irritou. "Você vai esperar até que algo aconteça com Lucas? Saia, Helena." Foi tudo que ele disse, mas a semente estava plantada. Naquela noite, Rafael chamou Isabela ao escritório. Colocou o papel sobre a mesa. "Vai me explicar isso." Ela olhou, respirou fundo e se sentou. "Eu estava defendendo minha irmã. Um homem tentou tocá-la. Eu reagi. Ele me agrediu e eu acabei quebrando uma garrafa. Foi isso. Não houve processo, só um boletim." Rafael não respondeu imediatamente. Apenas observou o modo como ela mantinha o queixo erguido, mesmo diante da acusação. "Eu acredito em você", disse, finalmente. A confissão, simples e inesperada, fez o peito dela aquecer. Mas antes que pudesse falar, ele acrescentou: "Ainda assim, quero que tome cuidado." Isabela assentiu. Parte dela queria agradecer. Outra parte queria gritar que o problema não era ela, e sim as pessoas que ele deixava entrar em sua vida. 2 dias depois, Lucas participou da apresentação de ciências. O auditório da escola estava lotado de pais com celulares e câmeras. Isabela estava na plateia e, ao ver, lá Lucas acenou com um sorriso enorme. Rafael chegou atrasado, entrando discretamente, mas não conseguiu evitar ver o filho correr para mostrar o trabalho primeiro a Isabela. "Ele gosta muito de você", disse Rafael. Mais tarde, no carro: "Eu também gosto dele." Uma pausa. "E de cuidar dele." O olhar dele se suavizou, mas logo se endureceu novamente. "Só não se esqueça, isso é temporário." A frase foi como um balde de água fria. Na sexta-feira, a mansão recebeu convidados para um jantar de negócios. Helena estava entre eles, radiante, conversando em francês com um investidor estrangeiro. Isabela ajudava Dona Célia a coordenar o serviço, mantendo-se à margem. Durante a sobremesa, Helena deixou escapar em voz alta: "É curioso como certas pessoas trocam de uniforme e acham que pertencem a outro mundo." Alguns convidados riram discretamente. Isabela fingiu não ouvir, mas Rafael a encarou de longe. Mais tarde, no jardim, ele a encontrou sozinha, recolhendo copos. "Não precisa tolerar isso", disse ele, num tom baixo. "Não me afeta tanto quanto você pensa." Ela olhou para ele, séria. "O que me afeta é quando você duvida de mim." A tensão entre eles era palpável. Rafael deu um passo à frente, quase tocando o braço dela. Mas então, um dos seguranças apareceu para avisar que Helena estava procurando por ele, e o momento se desfez, como fumaça.
Na madrugada, já sozinha no quarto, Isabela ouviu passos no corredor. Ao abrir a porta, encontrou um envelope no chão. Dentro, um bilhete escrito à mão. Você não sabe com quem está se metendo. Saia agora, antes que seja tarde. O papel não tinha assinatura, mas o perfume impregnado nele era inconfundível. Helena havia acabado de declarar guerra. O bilhete não saiu da cabeça de Isabela durante todo o sábado. Ela o guardou no bolso do casaco, sem contar a ninguém, nem a Rafael, nem a dona Célia. Mas a tensão aumentava a cada passo dentro da mansão, como se as paredes estivessem impregnadas de vigilância. No final da tarde, Rafael a chamou para acompanhá-lo e Lucas a um evento infantil no Parque Ibirapuera. Era uma festa beneficente, com imprensa e fotógrafos. Isabela hesitou. Eventos assim eram um terreno fértil para constrangimentos, mas não tinha como recusar. O parque estava iluminado por luzes coloridas, crianças correndo entre barracas de comida e brinquedos. Lucas corria na frente, rindo, e Isabela o seguia de perto. Rafael, a poucos metros, cumprimentava empresários e políticos, mas seus olhos voltavam sempre para o filho. Foi num desses momentos que Isabela percebeu um homem parado além da cerca, observando-os fixamente. Ele usava boné e óculos escuros, apesar da noite. Quando o homem percebeu que ela o via, virou-se e sumiu na multidão. Rafael. Ela correu até ele, ofegante. Tem alguém seguindo a gente. Ele não hesitou. Chamou 2 seguranças que se dispersaram pelo parque. Segurou Lucas pela mão e olhou para Isabela. Fique perto. O tom dele não era mais de comando frio, mas de urgência. Poucos minutos depois, enquanto Lucas estava na fila de um brinquedo inflável, um grito rompeu o barulho da festa. Um dos seguranças corria atrás de um homem que fugia entre as barracas o mesmo dia antes. No meio da confusão, Isabela sentiu uma mão agarrar seu braço. Quietinho, mozinho, murmurou uma voz áspera. Ela reagiu instintivamente, girando o corpo e empurrando o agressor contra a grade. Rafael chegou no mesmo instante, segurando o homem pelo colarinho. Chama a polícia, ordenou aos seguranças sem tirar os olhos do sujeito. Quando o perigo passou, Rafael percebeu que ainda segurava a mão de Isabela com força. Ela também percebeu, mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Foi Lucas quem quebrou o momento, abraçando-a com força. Eu sabia que você ia me proteger. Rafael olhou para ela, e havia algo novo em seu olhar, não apenas gratidão, mas reconhecimento. Naquela noite, de volta à mansão, Rafael foi até o quarto de Isabela. Bateu a porta, e quando ela abriu, estava sem o habitual terno, usando apenas uma camisa simples. Queria agradecer. De novo. A voz dele estava mais baixa, quase íntima. Não precisa. Ela cruzou os braços, tentando manter a distância. Eu só estava no lugar certo. Você sempre está. Ele deu um passo à frente, e ela sentiu o calor dele tão próximo que teve que se apoiar na porta. Por um instante, parecia inevitável que ele a tocasse. Mas então, como se algo o puxasse de volta para a realidade, Rafael recuou. Boa noite, Isabela. Ela fechou a porta devagar, o coração disparado. No dia seguinte, Helena fez a jogada mais ousada até então. Rafael estava no escritório quando ela entrou com uma expressão vitoriosa. Já sei quem tentou seguir vocês ontem. Colocou sobre a mesa um dossiê cheio de fotos. Esse homem trabalhou como segurança num clube de luta clandestino e adivinha quem frequentava o lugar? Na foto, Isabela aparecia ao fundo, conversando com um grupo de pessoas, aparentemente anos antes. É só uma coincidência, disse Rafael, mas a tensão na voz denunciava o incômodo. Coincidência? Ou ela está trazendo problemas para dentro da sua casa? Helena se inclinou sobre a mesa. Você acha que ela não tem segredos? Rafael ficou em silêncio, mas pela primeira vez não pediu que ela saísse imediatamente. Mais tarde, ele chamou Isabela para esclarecer. Ela olhou as fotos e soltou um suspiro. Esse lugar era onde meu primo trabalhava como segurança. Eu ia lá para convencê-lo a sair dessa vida. Nunca participei de nada. E conseguiu? Perguntou Rafael. Não.
Ele foi morto numa briga 2 meses depois. A voz dela falhou levemente, mas ela manteve o queixo erguido. Rafael ficou calado. A história dela não tinha como ser inventada tão rápido, mas a sombra da dúvida ainda rondava. Naquela noite, uma tempestade caiu sobre São Paulo. Um blackout atingiu o bairro e a mansão ficou às escuras por alguns minutos. Isabela estava no quarto de Lucas, acalmando-o, quando ouviram um barulho no jardim. Rafael chegou logo em seguida, armado com uma lanterna. "Fique com ele", disse, e desceu as escadas. Pouco depois, ela o viu de volta, molhado até os ossos, segurando um celular que havia encontrado na grama. Não era dele. "Isso foi deixado de propósito", murmurou, mostrando a tela com uma mensagem anônima. Isso não acabou. Foi a primeira vez que Rafael olhou para Isabela sem qualquer máscara. "Precisamos descobrir quem está por trás disso. Juntos." E naquele instante, pela primeira vez, eles estavam do mesmo lado. A chuva havia parado, mas o ar em São Paulo ainda estava pesado, como se a cidade soubesse que algo estava prestes a acontecer. Rafael passou a noite quase inteira no escritório, analisando o celular encontrado no jardim. Com a ajuda de um amigo na polícia, conseguiu rastrear algumas mensagens apagadas. A maior parte era sobre o alvo e a entrega, sem nomes, mas com datas que coincidiam exatamente com as tentativas de aproximação ao Lucas. O mais perturbador era a mensagem mais recente, enviada poucas horas antes do blackout. "Ela está mais perto do que nunca. O pai não suspeita de nada." "Isso não é sobre você", Isabela disse Rafael, na manhã seguinte, enquanto ela tomava café com Lucas. "Mas quero que saiba que não vou esconder nada." "Então não esconda." Ela pousou a xícara, encarando-o. "O que encontrou?" Ele hesitou, e Lucas, alheio à atenção, pediu licença para buscar um brinquedo no quarto. Quando o menino saiu, Rafael contou tudo. "Eles estavam observando você. Ou, usando você para chegar até mim e ao Lucas." "Usando como?" A frustração cresceu no tom dela. "Eu não conheço essas pessoas." "Eu sei." Rafael passou a mão pelo rosto, exausto. "Mas alguém conhece você muito bem, o suficiente para usar seu passado contra nós." O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som distante da chuva que voltava. Mais tarde, enquanto organizava alguns documentos no escritório, Isabela encontrou uma pasta com anotações manuscritas. Não eram de Rafael, a caligrafia era diferente, mais feminina. Entre as páginas, havia uma foto de Lucas ainda bebê, nos braços de uma mulher sorridente, a mãe dele. Atrás da foto, apenas uma frase escrita a lápis: "Proteja-o de todos, até de você mesmo." O frio percorreu a espinha de Isabela. Quando Rafael entrou e a viu com a foto, parou à porta. Onde encontrou isso? A voz dele estava carregada de algo que ela não reconheceu de imediato: medo. Estava na sua pasta. Quem escreveu isso? Ele pegou a foto, segurando-a como se fosse vidro prestes a se quebrar. "Minha esposa, antes de morrer." Por que ela diria isso? Por quê? Rafael começou, mas o som do interfone cortou a conversa. O segurança avisou que havia um entregador com uma encomenda urgente para Isabela. No portão, um homem de boné entregou a ela uma caixa pequena. Antes que pudesse perguntar, ele desapareceu. Ao abrir, encontrou apenas um pendrive e um bilhete. Hora de contar a verdade. Rafael quis proibir que ela abrisse, mas Isabela já estava ligando o pendrive ao notebook da sala. O vídeo começou a rodar, imagens granuladas de segurança mostrando uma rua mal iluminada. No canto, uma mulher, era Isabela, puxava Lucas pelo braço, levando-o para longe de uma van. Mas em outro ângulo, parecia que ela o estava empurrando para dentro. A montagem era grosseira, mas suficiente para confundir quem não conhecesse o contexto. "É assim que vão fazer parecer que eu participei do sequestro", disse Isabela. A voz trêmula, mas controlada. "E alguém muito próximo de você está por trás disso." Rafael olhou para ela e algo dentro dele se quebrou. Helena. Naquela noite, eles elaboraram um plano.
Rafael fingiria se afastar de Isabela para dar a impressão de que acreditava nas acusações. Enquanto isso, ela ficaria sozinha, tornando-se um alvo fácil para quem estava manipulando tudo. A tensão dessa encenação era quase insuportável. No jantar, Rafael foi frio, quase rude, e Isabela respondeu com a mesma dureza. Lucas observava, confuso, mas Rafael prometeu silenciosamente a si mesmo que explicaria tudo depois. Quando Helena apareceu no dia seguinte com um sorriso triunfante, já havia fotógrafos à porta. Não disse que ela não era confiável? Sussurrou para Rafael, alto o bastante para os outros ouvirem. Mas o que ela não sabia era que cada palavra, cada olhar dela, estava sendo gravado por uma câmera escondida no escritório. À noite, Isabela estava no jardim, fingindo falar ao telefone, quando ouviu passos atrás de si. O som era firme, decidido. Virou-se e viu uma silhueta masculina, o mesmo homem do parque. Está na hora de acabar com isso, disse ele, aproximando-se. Antes que pudesse reagir, Rafael surgiu das sombras, derrubando o homem no chão. Em segundos, os seguranças cercaram o local. Mas o maior choque veio quando o homem, algemado, olhou para Rafael e disse: "Ela não tem nada a ver com isso. Quem pagou foi a mulher que você acha que conhece, Helena." Rafael e Isabela trocaram um olhar. Não havia mais dúvida, a guerra estava declarada, e agora não havia volta. A madrugada caiu sobre São Paulo como um manto de vidro, refletindo as luzes da cidade em cada poça d'água. Rafael não conseguiu dormir. As palavras do sequestrador ecoavam na sua mente como um veneno lento. A mulher que você acha que conhece, Helena, sempre tão calculista, sempre tão impecável. Mas o que ele ainda não sabia era por quê. Na manhã seguinte, Rafael convocou uma reunião com seu advogado e o detetive particular que investigava discretamente desde o ataque no parque. As provas começavam a se alinhar. Transferências bancárias para contas offshore, mensagens encriptadas e até um contrato de consultoria assinado por Helena com uma empresa fantasma ligada ao sequestrador. Ela tentou destruir Isabela porque sabia que eu... Rafael calou-se, percebendo a presença do detetive. Porque o senhor estava se aproximando dela, completou o homem, sem levantar os olhos do relatório. E porque Helena perdeu algo que nunca aceitou perder: controle. Enquanto isso, Isabela estava no quarto de hóspedes, arrumando discretamente uma mochila, não para fugir, mas para estar pronta. Ela sabia que, quando Helena fosse confrontada, qualquer coisa poderia acontecer. Lucas entrou sem bater, carregando um desenho. "É para você." No papel, 3 figuras de mãos dadas, sorrindo. "Quem são?" perguntou, fingindo não saber. "Você, papai e eu." Ele deu de ombros como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "A gente já é uma família. Só falta vocês perceberem." O sorriso de Isabela vacilou e ela o abraçou forte, como se aquele instante pudesse protegê-lo de tudo que viria. O confronto aconteceu no fim da tarde, no próprio escritório de Rafael. Helena entrou vestida de branco, como se fosse para um coquetel, mas os olhos dela eram puro aço. "Isso tudo é um equívoco", começou, antes mesmo de Rafael falar. "Você sabe que sempre estive do seu lado." "Do meu lado?" Ele atirou sobre a mesa as fotos, comprovantes e gravações. Chamar um sequestro de "do meu lado" é um conceito curioso. Ela nem piscou. "Aquela garota não pertence ao nosso mundo. Você acha que ela vai te amar depois de descobrir a verdade?" "Que verdade?" A voz de Isabela veio da porta. Ela havia entrado sem ser notada, acompanhada do detetive. Helena sorriu com crueldade. O passado dela, a prisão do irmão, as dívidas da mãe. E ela fez uma pausa teatral à noite em que ela estava no carro que atropelou a minha irmã. O ar pareceu desaparecer da sala. Isabela ficou imóvel, os olhos fixos em Helena. "Isso é mentira", disse finalmente, mas a voz estava trêmula. "Eu estava lá, sim, mas não dirigia. Tentei ajudar sua irmã e fui embora quando percebi que ninguém acreditaria em mim." "História conveniente", cuspiu Helena. Rafael olhou de uma para a outra e naquele momento tomou uma decisão. Verdade
ou mentira. Não importa. Eu conheço quem a Isabela é agora. E não vou deixar você destruir isso. O detetive entregou um pendrive ao advogado. As autoridades já estão a caminho. Helena, percebendo que estava cercada, soltou uma risada amarga. Você vai se arrepender, Rafael, e ela também. Os policiais entraram segundos depois, levando-a algemada. O clique metálico ecoou como um ponto final. Horas depois, a casa estava silenciosa. Lucas dormia. Isabela estava no jardim, olhando para o céu nublado. Rafael se aproximou, hesitante. Eu devia ter acreditado em você desde o início. Sim, ela respondeu, sem raiva, mas também sem suavidade. Mas não fez. Não. Ele respirou fundo. E mesmo assim, você ficou. Ela o encarou, e havia algo novo nos olhos dele. Vulnerabilidade. Fiquei por ele. Apontou discretamente para a janela do quarto de Lucas. Mas talvez também por você. O silêncio entre eles não era mais de distância, mas de expectativa. Rafael deu um passo à frente, e a mão dele roçou a dela. Não tenho mais nada para esconder. A questão é, você quer ficar? Isabela respirou fundo, e por um momento ele pensou que ela diria não. Mas então ela sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. Quero. Mas agora, nós dois começamos do zero. E finalmente, Rafael a puxou para um abraço. Não era ainda o beijo arrebatador das novelas, mas era mais uma promessa. No andar de cima, Lucas observava pela fresta da cortina, sorrindo. Para ele, a história já tinha final feliz. Mas para Rafael e Isabela, aquilo era apenas o começo. 3 semanas depois, a mansão Monteiro já não parecia a mesma. Não havia mais o silêncio tenso nos corredores, nem o som seco dos saltos de Helena ecoando pelo mármore. O ar estava mais leve, e até as flores do jardim pareciam mais vivas. Isabela passava a manhã na cozinha, ajudando Dona Célia a preparar o café. Já não era empregada, mas a cozinha continuava sendo seu lugar favorito. O cheiro de pão de queijo recém-assado enchia o ambiente. Nunca vi o senhor Rafael comer tanto no café da manhã desde Dona Célia começou, mas interrompeu-se, sorrindo de lado. Desde que a senhora chegou, Isabela riu, sem responder. Havia aprendido a aceitar esses pequenos comentários como sinais de que sim, ela estava mudando aquele lugar. Na sala de estar, Rafael conversava com o advogado sobre os últimos desdobramentos do caso de Helena. Ela havia aceitado um acordo para reduzir a pena, em troca de devolver parte do dinheiro e encerrar de vez qualquer processo contra Isabela. Ela ainda pode tentar algo? Perguntou Rafael. Não, legalmente está amarrado. Mas o senhor sabe como certas pessoas não desaparecem facilmente. O advogado levantou-se. Só que, dessa vez, você não está sozinho. À tarde, Rafael convidou Isabela e Lucas para um passeio fora da cidade. O destino, uma pequena chácara em Atibaia, cercada por árvores frutíferas e um lago calmo. É aqui que eu costumava vir quando precisava pensar, explicou ele, ajudando Lucas a descer do carro. Queria trazer vocês para conhecer. Lucas correu até a beira do lago, fascinado com os patos. Isabela ficou parada por um instante, observando a cena. Não sabia que você gostava de lugares assim. Não sabia que eu gostava de muita coisa. Até você aparecer, ele disse, encarando-a com um meio sorriso. O clima entre eles era diferente agora. Não havia mais a tensão de posso confiar ou não. Era mais como um território novo que ambos exploravam com cuidado. Sentaram-se num banco de madeira, olhando Lucas brincar. Rafael pegou algo no bolso, uma pequena caixinha de veludo. Não é um anel, disse antes que ela abrisse. Ainda não, é uma chave. Da minha casa, nossa casa, se você quiser. Isabela segurou a chave, sentindo o peso simbólico dela. Isso é mais difícil de aceitar do que um anel. Por quê? Porque significa que eu realmente vou ficar. E ficar dá medo. Rafael pegou a mão dela. Eu também tenho medo, mas acho que juntos podemos transformar medo em outra coisa.
No fim do dia, voltaram para São Paulo com Lucas dormindo no banco de trás. A cidade parecia menos ameaçadora, como se tivesse cedido um pouco de espaço para eles respirarem. Quando chegaram, Rafael não entrou direto. Ficou um momento no jardim, olhando as luzes da casa. "Sabe o que percebi?" perguntou. "O quê?" "Que felicidade não é um destino, é o caminho, e pela primeira vez sinto que estou no caminho certo." Isabela sorriu. "Então, vamos continuar andando." Ele a puxou para perto, e dessa vez o beijo aconteceu calmo, seguro, mas carregado de promessas. Não era o fim da história, apenas o fechamento de um capítulo. E lá dentro, no quarto, Lucas sonhava com algo simples. Um dia de sol, 3 figuras de mãos dadas e nenhum carro preto na esquina. Para ele, isso era felicidade. Para Rafael e Isabela, era o futuro. 6 meses depois, a primavera havia chegado e com ela um ar novo. O jardim da mansão estava coberto de ipês amarelos e Lucas passava as tardes ajudando Isabela a cuidar das flores. "Essas aqui vão precisar de mais água", disse ela, inclinando-se para mostrar. "Igual a você e o papai precisam de mais tempo juntos?" ele perguntou, com aquela inocência que desarma qualquer adulto. Isabela riu, bagunçando o cabelo dele. "Mais ou menos isso." Rafael chegava cedo do trabalho agora. Não porque os negócios estivessem mais fáceis, mas porque havia entendido o que realmente importava. Quando entrava e via Isabela e Lucas na varanda, tinha a certeza de que estava no lugar certo. Às vezes, o passado ainda tentava se intrometer uma ligação de um jornalista curioso, um boato sobre Helena tentando se reerguer no exterior, mas nada que abalasse o que eles haviam construído. Numa tarde de sábado, decidiram voltar à chácara em Atibaia. Lucas correu até o lago, como da primeira vez, mas agora carregava uma vara de pescar improvisada. "Acha que vamos pegar algo?" perguntou Rafael, sentado na grama ao lado de Isabela. "Talvez", respondeu ela, olhando o reflexo deles na água. "Mas não importa. Às vezes, estar aqui já é suficiente." Rafael passou o braço pelos ombros dela. "Você sabe que, um dia, quero oficializar isso, certo?" "Sei." Ela sorriu. "E quando acontecer, quero que seja com ipês amarelos por toda parte." Enquanto o sol se punha, Lucas gritou, animado, "Peguei um! Peguei um!" Eles correram até ele, ajudando-o a puxar a linha. Era um peixe pequeno, quase insignificante, mas para o menino era uma conquista gigante. "Hoje é o peixe, amanhã é o mundo", disse Rafael, rindo. Isabela olhou para os dois e pensou que talvez a vida não fosse sobre evitar tempestades, mas sobre encontrar pessoas com quem quisesse enfrentar qualquer chuva. Quando voltaram para casa naquela noite, as luzes do jardim se acenderam automaticamente, iluminando o caminho. E por um instante, tudo pareceu perfeito, não porque não houvesse problemas, mas porque havia amor, coragem e um pouco de sorte. E assim, como toda boa história de amor, a deles não acabou, apenas continuou longe dos olhos de quem assistiu, mas viva em cada ipê que floresceria na próxima primavera. Tem histórias que a gente não viveu, mas mesmo assim doem na gente. Se essa te tocou o coração, se inscreve. Tenho muitas outras que quero te contar.